Olá, meu nome não é Igor, esse é o canal Eagle Educação e no vídeo de hoje eu tenho uma promessa bem ousada aqui para você, né? Uma proposta ousada nesse vídeo que é como você pode dobrar seus dividendos de uma forma segura. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui como fazer isso, né? Como que isso funciona e também vou te mostrar como isso foi feito na minha carteira pública, a carteira Pinga Pinga. Para quem não sabe, eu tenho uma carteira pública que eu invisto R$ 1.000 por mês aqui com vocês. Já tem um pouquinho mais de 2 anos, acabou de fazer 2 anos essa carteira. E se você quiser acompanhar, eu mostro tudo que eu faço lá dentro dessa carteira. Vai ter um izinho aqui em cima para você acompanhar, basta clicar lá e entrar na playlist para você ver desde o primeiro vídeo tudo que eu fiz dentro dessa carteira. E no vídeo de hoje eu vou mostrar que eu fiz mais renda com o que eu chamo de dividendos sintéticos do que com os proventos da carteira, que vem das ações, dos fundos imobiliários e até da renda fixa que paga cupons que tem lá dentro dessa carteira pública. Então, se você tem uma carteira previdenciária aí, né, uma carteira focada em renda, ou você só quer tirar mais renda da sua carteira mesmo, fica nesse vídeo aqui, que essa técnica é muito interessante. É conhecida no mercado como dividendos sintéticos e eu vou te ensinar como usar isso de forma inteligente e de forma segura para dobrar ou talvez até triplicar, dependendo da forma que você use, os proventos que você tira da sua carteira hoje. Então, antes de eu começar a te explicar como funciona, deixa eu te mostrar, né, como é que eu tenho feito na minha carteira pública, beleza? Então vamos aqui para minha tela para eu abrir o Excel da carteira Pinga Pinga aqui para vocês. Como eu expliquei, a carteira Pinga Pinga é uma carteira pública de renda que eu tenho aqui no canal Eagle Educação. Ela está hoje cerca de 44, 45 mil reais, está oscilando nesse range aí. E é uma carteira que eu simplesmente aporto R$ 1.000 todos os meses. A ideia era explicar como você pode fazer uma carteira de renda mesmo começando devagar, né, com pouco de R$ 1.000 em R$ 1.000 ali, tá? Esse aqui é o gráfico que você está vendo aí na tela, né? É o gráfico de renda, né? Tá aqui, ó, renda mensal da carteira Pinga Pinga, beleza? Então ela começou devagarinho lá atrás, né? Porque tinha muito pouquinho dinheiro. E hoje, né, mês passado, aliás, esse mês aqui de fevereiro foi o recorde dela, ó, tá em R$ 406 de renda, ou seja, de caixa que pinga, né, vindo dessa carteira. E esse número vai ser aqui perto de 420 e pouquinhos, 430, porque ainda tem 2 fundos imobiliários para pagar aqui, então vai ser ainda mais acima, né? Vai dar 420 mais ou menos, ou 425, alguma coisa assim, de renda vindo dessa carteira. Mas agora eu vou clicar aqui para vocês nessa aba aqui que chama regime caixa, ok? Aqui eu estou contabilizando tudo que é caixa, tá bom? E você pode ver aqui, ó, nessa coluna que tem os proventos, beleza? Os proventos que eu recebi dessa carteira. Isso inclui fundos imobiliários, dividendos de ações, cupons de renda fixa, se tem alguma renda fixa que paga cupom, tá tudo aqui dentro de proventos. Quando eu seleciono aqui, ó, você pode ver aqui embaixo a soma R$ 2.349,97. Ou seja, eu ganhei desde o início da carteira R$ 2.350 de proventos. Tá? E quando eu clico aqui no resultado de opções, que é onde eu coloco os dividendos sintéticos, né? Aliás, é tudo que eu faço nessa carteira, é só dividendo sintético, você vai ver aqui a soma 2.862, ou seja, tem mais de R$ 500 a mais vindos dessa linha aqui de dividendos sintéticos do que vindo de proventos. Bom, isso é muito interessante, né? Porque eu ganhei mais dos dividendos sintéticos do que eu de fato ganhei de proventos. A carteira Pinga Pinga ela é uma carteira 50-50, né? Então ela fica 50% em renda fixa, 50% em renda variável, como eu imagino que seja muitas das carteiras das pessoas que investem, né? Algo próximo disso, talvez 40-60, 30-70 lá no máximo, sei lá. Mas você tem um pedaço em renda fixa, um pedaço em renda variável. E mesmo com a carteira 50-50 ali, eu consegui tirar mais renda de dividendos sintéticos do que de proventos. Mesmo usando renda fixa que paga cupom também, tá? Boa parte da renda fixa dessa carteira é pagadora de cupom, porque é uma carteira de renda. E mesmo assim, dividendo sintético superou. Tá, Vitor, mas o que raios é dividendo sintético? Né? Me explica essa história, porque você está só falando e não explicou nada. Bom, eu fiz uma promessa ousada, te mostrei aqui como eu fiz, né, na prática, então eu vou te pedir um tempinho para que eu te explique isso direito, né? Porque talvez seja um conceito completamente novo para você. Eu vou explicar da forma mais didática e rápida que eu consegui nesse vídeo, mas eu vou deixar aqui no izinho de novo vídeos mais profundos sobre essas duas operações que eu vou explicar aqui hoje.
Então, se você quiser aprender mais, vai ter essas alternativas aqui no izinho para você se aprofundar um pouco mais em vídeos aqui no YouTube. Mas, basicamente, nos dividendos sintéticos aqui, né, nessa coluna toda de dividendos sintéticos, eu fiz duas operações. Uma é conhecida como venda coberta de opções e outra é conhecida como venda de put. Então vamos aqui para a minha tela de novo para eu fazer essa explicação. Deixa eu ver se vocês estão vendo o Excel. Tirei, pronto. Tem essa explicação que eu já usei em outros vídeos aqui, tá? E eu uso também nas minhas aulas lá da comunidade Pinga Pinga, né? Que é onde eu ensino a fazer tudo isso aqui que eu estou explicando para vocês, tá? Então, eu vou começar com a primeira operação, que é a venda coberta de opções, tá? Como funciona a venda coberta? São praticamente 4 passos, tá? Você compra uma ação, ou você já tem uma ação na carteira, e vende uma call. Você recebe esse prêmio, né, por causa da venda da call. Se a ação chegar no dia do vencimento acima do strike da sua call, você entrega, né, vende essa ação ou rola a call. E se a ação chegar no dia do vencimento abaixo do strike da sua call, essa opção vira pó, beleza? Eu sei que talvez se você nunca ouviu isso, você não está entendendo nada, então vamos dar um passinho atrás para a gente conseguir entender, tá? A call que eu estou falando aqui é um direito, beleza? É uma opção de compra, tá bom? O que é uma call? É um direito de comprar uma ação por um preço determinado, numa data determinada. Então, por exemplo, digamos que você tenha o direito de comprar a Petrobras por R$ 38,00 em dezembro de 2026. Isso é uma call, é um direito de compra, tá bom? E esses direitos, eles têm valor no mercado financeiro. Você pode comprar e vender esses direitos, tá bom? Uma venda de call é quando você está vendendo para alguém o direito de comprar as suas ações por um preço determinado no futuro, beleza? A sacada aqui é que você pode escolher o preço e pode escolher a data. Então eu posso vender para alguém o direito de comprar as minhas ações por um preço X no futuro, tá bom? Então vamos dizer aqui que você tem uma ação que você comprou lá por R$ 20,00, por exemplo, tá? Então você encarteirou essa ação por R$ 20,00. E você topa vendê-la por R$ 22,00 no mês seguinte, caso ela suba, né? Então se ela subir a R$ 22,00, você vende essa ação, tá bom? E realiza aquele lucro, beleza? Ao invés de só comprar a ação e esperar, o que você pode fazer é vender uma call dessa ação com strike em R$ 22,00, beleza? Então vamos aqui para minha tela mais uma vez para a gente encenar esse exemplo aqui, olha só. Você tem esse cenário aqui, né? Você tinha ação de R$ 20,00, você topa vender ela por 22, então você vendeu uma call do 22 em cima dessa ação que você tem. Quando você vende essa call, você recebe o prêmio, né? Você recebe um dinheiro porque você vendeu esse direito para alguém, beleza? E aí só tem dois cenários. Se chegar no dia do vencimento dessa call e essa ação estiver abaixo de R$ 22,00, ou seja, a ação subiu de 20 para 21, ela não está 22 lá no dia do vencimento, o que acontece? Esse direito expira, né? E você fica livre da sua obrigação de ter que vender sua ação por 22, tá? E aí você pode lançar, né, vender uma call para o mês seguinte para ganhar mais prêmio, se você quiser. Se a ação chegar no dia do vencimento e estiver acima de R$ 22,00, você vai ter que entregar a sua ação por R$ 22,00, porque foi esse o direito que você vendeu para alguém, tá? Então você tem a obrigação de vender essa ação por 22, caso o titular do direito assim deseje, beleza? Mas você pode entregar essa ação, ou tem uma alternativa que é você rolar a call. Então você joga a sua obrigação para o mês seguinte e recebe mais um dinheirinho por isso, tá? Eu não vou entrar nos meandros de como funciona uma rolagem, mas existe essa alternativa, né? Chegou lá perto do dia do vencimento, a ação está, por exemplo, R$ 24,00. Ah, eu não quero entregar por 22 ainda, eu posso rolar essa call para o mês seguinte e receber um dinheiro na minha conta para jogar a minha obrigação para o mês seguinte. Isso é basicamente como funciona uma venda de call. Ou seja, se tem uma ação na sua carteira que você já tem um preço em que você topa entregar essa ação, por que esperar a ação subir até o preço que você deseja para vender ela, se você pode ficar vendendo calls com strike no preço em que você topa entregar aquela ação? Dessa forma, você fica sendo remunerado pesadamente enquanto essa ação não chega no preço em que você esperaria, né, que você venderia ela para alguém. Então, uma das operações de dividendo sintético é exatamente essa, é você vender calls
das ações que você topa entregar pelo preço, né, com strike no preço em que você topa entregar para o próximo vencimento, tá? Essa é uma das coisas que a gente faz aqui na carteira pública e que meus alunos lá da comunidade Pinga Pinga fazem nas suas carteiras também. E aqui tem vários detalhes, né? Você só pode fazer isso se você topar entregar a ação por aquele preço mesmo, né? Não adianta fazer isso, depois a ação sobe e você ficar triste porque a ação subiu e você teve que vender por 22, né? Essa operação implica que você já venderia essa ação por 22 caso ela chegasse nesse preço. Bom, vou explicar rapidamente a segunda operação, que é a venda de put. Tá? A venda de put é o inverso. Então, se na venda de calls a gente estava vendendo para alguém o direito de comprar nossas ações, ou seja, nós estávamos assumindo a obrigação de entregar, de vender nossas ações por um preço determinado, na venda de put é o contrário. Nós estamos assumindo a obrigação de comprar ações por um preço determinado, tá? Então você já viu onde eu quero chegar. A venda de put é ideal se você é um buy and hold ou se você tem uma ação que você está de olho, mas ela precisa cair um pouquinho ali para você entrar nela, né, para você comprar mais dessa ação. Então, quando você vende uma put, você recebe o prêmio da put, é remunerado por isso, para assumir uma obrigação. Se a ação cair abaixo desse valor X aqui, eu compro ela no dia tal. Vamos aqui para minha tela para vocês visualizarem isso direitinho, tá? Então, nós estamos aqui na tela. Como funciona uma venda de put, tá? Então você tem um dinheiro na renda fixa, ok? E você vende uma put, tá? Quando você vende a put, você recebe o prêmio pela venda da put, ok? Se a ação ficar acima do strike da put, a opção vira pó, você não tem mais aquela obrigação. Se a ação cair abaixo do strike da put no dia do vencimento, você tem que assumir a ação, ou seja, comprar a ação por aquele preço pré-determinado, ou rolar a put. Então, imaginando um cenário que você tem uma ação lá, né, que está lá no mercado por R$20, você topa comprar essa ação por R$18 caso ela caia. Ao invés de esperar ela cair para R$18 para comprar, você pode ir vendendo a put com strike R$18. Dessa forma, se no dia do vencimento a ação estiver acima dos 18, essa put vira pó, a sua obrigação cessa, você fica com um prêmio lá na sua conta, né? O dividendo sintético, que a gente chama, fica na sua conta, e você fica livre para lançar uma put para o mês seguinte de novo, né, para tentar assumir essa ação por 18 de novo lá na frente. Já se a ação cair abaixo dos 18, essa put fica dentro do dinheiro e você deve assumir a ação por R$18, ou seja, você tem que comprar aquela ação por R$18, ou se for conveniente, você consegue rolar essa put para o mês seguinte, recebendo algum dinheiro a mais também. Então, eu acho que você, conhecendo essas duas operações, já notou o que a gente faz aqui, né? A gente vai pegar uma parcela da nossa carteira que está lá em renda fixa e vai ficar vendendo puts usando essa carteira de renda fixa como garantia. Dessa forma a gente recebe prêmios e se as ações caírem, a gente vende um pouquinho dessa renda fixa e compra ações para poder honrar esses direitos, né? Honrar essas obrigações que a gente assumiu. Da mesma forma, nós temos uma carteira de ações e eu vou ficar vendendo calls sobre um pedacinho dessa carteira de ações e se as ações subirem muito, eu vou pegar um pedacinho dessa carteira, vender as ações para poder honrar minhas obrigações e realocar para renda fixa, tá? Então é basicamente isso, né? Quando o mercado está caindo muito, a gente está se desfazendo um pouquinho de renda fixa e entrando em ações. Quando o mercado está subindo muito, a gente está se desfazendo um pouquinho de ações e alocando em renda fixa. E nesse meio do caminho, a gente fica recebendo prêmio todo mês, tanto das vendas de put quanto das vendas de call. É assim que funciona esse sisteminha que a gente faz aqui para poder dobrar os dividendos. Se você for um cara inteligente, né, você viu aqui que você consegue escolher o strike, que é o preço em que você assume ou entrega as ações, e os vencimentos também. Tá? Então, se você for um cara inteligente, você vai pegar boas ações quando estiverem com bons preços para assumir, né, para comprar, e vai fazer venda de put. Então, você vai ser remunerado até a ação chegar num preço em que você compraria. E as ações que já estão na sua carteira e estão muito esticadas,
você vai começar a vender calls para ser remunerado, para se a ação subir mais um pouquinho, você vai lá e entrega aquela ação depois de uma grande alta, né? Depois de já ter surfado ela um pouco. É assim que funciona. Então, basicamente, no mercado sempre vai ter alguma coisa que está um pouco barata, que você assumiria, que você compraria, ou que está um pouco cara, que você já toparia se desfazer, né? Tirar um pouquinho daquela posição da sua carteira, diminuir um pouco de repente, realocar em outra coisa. Então, sempre tem essas duas partes da carteira. Na parte em que você topa assumir ali, né, as ações estão baratas, você está vendendo put, e as ações que estão caras, você está vendendo call, e todo mês fica entrando essa quantidade absurda de prêmios na sua carteira. Então agora eu vou para uma parte do vídeo, né, em que eu vou fazer a conta de como você pode dobrar esses seus dividendos de uma forma muito segura, tá? Antes de fazer essa conta, eu vou só te fazer dois rápidos convites. O primeiro é o seguinte: se você gostou dessa ideia, dessa explicação que eu dei, e você quer aprender isso de uma forma estruturada, didática, objetiva, né? Com apoio, com um grupo no Telegram para poder tirar as dúvidas, com aulas gravadas que eu já dou há anos, né? Você vai clicar no link que está aqui embaixo, escrito Comunidade Pinga Pinga. É o meu curso de opções, ele tem um valor simbólico, é didático, barato, objetivo, vai te levar do zero até fazer renda com opções. Além das aulas gravadas, você tem também o acesso ao grupo do Telegram. Então você vai clicar aqui nesse link e entrar na minha comunidade. Vai ser um prazer te receber lá. Se você tem um patrimônio muito grande ali, Vitor, eu tenho 1 milhão na corretora, ou estou próximo disso, ou tenho mais que isso, você vai clicar no segundo link, que é o Fale Comigo. Tem um link aqui escrito Fale Comigo, e um linkzinho que vai te levar para o meu WhatsApp, tá? E aí você vai me mandar um oi lá no WhatsApp, e a gente vai ver qual produto se encaixa melhor para você. Se você tem esse tipo de patrimônio, talvez um produto mais individualizado faça sentido no seu caso. Que aí eu vou te ajudar não só com as opções, mas também a internacionalizar o seu patrimônio, a fazer um planejamento financeiro da sua vida, e a gente tem vários outros produtos para te oferecer lá. Então, esses são os dois links que estão lá embaixo, Comunidade Pinga Pinga e o Fale Comigo se você tem um patrimônio relevante ali, perto de 1 milhão ou mais investido. Perfeito, vamos para as nossas continhas então, para a gente ver aqui como dobrar o seu dividendo, tá? Vou assumir aqui que você tem uma carteira 50% renda fixa, 50% renda variável, beleza? E que você tem uma carteira de dividendos que pague 9% ao ano, que é uma carteira de dividendos absurda, tá? Que paga bastante dividendo, é difícil até de conseguir esse número de dividendos historicamente no Brasil, perfeito? Ou seja, se você está 50% em renda variável e isso dá 9% ao ano de dividendos, a sua carteira como um todo gera 4,5% ao ano de proventos, certo? Porque é 50% gerando 9%, que dá 4,5% na sua carteira inteira. Então, o nosso desafio para você dobrar os seus dividendos é gerar 4,5% ao ano de prêmios, beleza? Isso dá 0,375% ao mês de prêmios de opções para que você consiga dobrar o seu dividendo. Então, ao invés de 4,5% ao ano, você vira 9% ao ano, né? 9% da sua carteira inteira em dividendos ao ano. Então, vamos ver como isso funcionaria de forma segura, tá? Vai funcionar da seguinte forma: você vai pegar metade do seu patrimônio ali que está em renda fixa, metade em renda variável, certo? Vamos dizer que você tem 100 mil investido, só para ficar fácil o exemplo. Você vai separar 7,5%, ou seja, R$ 7.500 que está em renda fixa, e você vai usar esses R$ 7.500 de garantias para fazer vendas de put. Ou seja, você vai vender puts de tal forma que se a bolsa inteira cair, né, tiver uma crise, alguma coisa, você vai pegar R$ 7.500 que está em renda fixa e vai alocar em ações. Perfeito? Poxa, tranquilo de fazer isso, né? Você tem uma carteira de 100 mil, 50 mil está em renda fixa, o mercado caiu, você pegou 7.500 dessa renda fixa e colocou em ações. Nenhum risco muito absurdo aqui, tá? Realocar um dinheiro que está em renda fixa para ações, quando a bolsa cai. Perfeito, tá? E do outro lado, né, nas ações, você tem lá metade da sua carteira de 100 mil reais em ações, você vai pegar 7.500 reais dessa carteira de ações e vai vender calls em cima desses 7.500 reais de ações. Isso quer dizer que se a bolsa subir muito, né, se a bolsa esticar muito, você vai vender 7.500 reais de ações
para alocar em renda fixa, tá bom? Então nós ficamos assim, se a bolsa cai muito, você vai pegar R$ 7.500 dos seus R$ 100.000 e vai comprar mais ações. Legal, você está comprando ações com a bolsa caindo, beleza, já é algo que talvez você já faria, tá? E se a bolsa subir muito, esticar muito, você vai pegar R$ 7.500 de ações que você tem e alocar em renda fixa, também, beleza, né? Talvez já é algo que você já faria, a bolsa subiu muito, deixa eu descascar um pouquinho aqui e botar em renda fixa. É basicamente assim que funciona esse sistema, tá? Na parte das puts, você vai buscar um prêmio de 2%, que é um prêmio muito comum, muito fácil de achar vendendo puts de boas ações na Bolsa Brasileira, na B3, tá? Então, se você fizer isso, você vai tirar 2% em cima de 7,5%, tá? E do lado das calls, você vai buscar um prêmio de 3%, que é um prêmio ainda mais comum e ainda mais fácil de achar na Bolsa Brasileira, tá? Várias ações de boas empresas pagam 3% ao mês para você vender uma call de uma ação, beleza? Então você vai buscar 2% na put, 3% na call, os dois são 7,5% de peso, vai dar uma média de 2,5% em cima de 15% da sua carteira, ok? Adivinha quanto isso dá de prêmios por mês? 0,375%, que é exatamente o prêmio que você precisa para fazer 4,5% ao ano em cima de toda a sua carteira, ou seja, nesse caso seriam R$ 4.500 de prêmios no ano, o que dobraria a quantidade de dividendos que você tem hoje. Tudo isso alocando apenas 7,5% para cada lado, né, de desalocação, né, de trocar de renda fixa para variável ou de variável para fixa. Então, você não mexe praticamente na sua carteira. E tudo isso também comprando ações quando elas caem, vendendo ações quando elas sobem, o que é algo saudável de fazer. Então, com esse plano muito simples, essa estratégia muito simples, você já consegue dobrar os seus dividendos, fazendo isso mensalmente. Eu faço, né, e fiz isso na minha carteira pública nos últimos tempos, e os meus alunos também fazem isso. O pessoal da comunidade Pinga Pinga vive de fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te aguardar dentro da minha comunidade Pinga Pinga, tá bom? Vai ser um prazer te receber lá e eu quero receber um depoimento seu esse ano me mostrando como você tem feito renda com opções na sua carteira. Se você quer entender mais sobre a comunidade Pinga Pinga, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu explico como funciona ela certinho. Basta você clicar nesse vídeo aqui e ir lá assistir, tá bom? Vai ser um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e te ver também dentro da minha comunidade. Foi um prazer gravar esse vídeo para você. Grande abraço.